Bom dia, bom dia, bom dia. Iniciando esse cafezinho com Yahvé nessa manhã, nesse sábado, dia especial. E nós nos alegramos no Senhor, convidamos o Espírito Santo para estar conosco e abençoar esse canal do YouTube. Nós agora estaremos fazendo os nossos cafés com Yahvé no YouTube. Eu te convido nessa manhã a estar conosco, a meditar conosco. Todo mundo necessita de cura, né? Todo mundo precisa de cura em alguma área da sua vida, seja física, seja emocional, seja espiritual. Nós precisamos de cura. O Senhor nos convida a termos intimidade com Ele. E eu te convido, venha conosco todas as manhãs, tomar esse cafezinho com Yahvé, meditar conosco sobre a bondade de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia dura para sempre e se renova a cada manhã. Nessa manhã o Senhor está renovando a sua misericórdia pela nossa vida. E nós estamos dando prosseguimento ao estudo, né, sobre cura. De onde surgiu a doença? Por que ela surgiu? O que aconteceu de errado no projeto original do Senhor? Qual foi o plano de redenção, né? E a gente vai perceber, né, que tudo começou com a desobediência, com o pecado que foi introduzido dentro de nós, no nosso coração, o pecado adâmico que vem nos acompanhando e que muitas das vezes nos afasta da presença do nosso Criador. Te convido nessa manhã a tomar esse cafezinho, coloquei um pouquinho de canela, que delícia, é um cafezinho com canela. E a gente hoje, né, a gente vai meditar sobre a cura psicológica e emocional. Interessante que um dos avanços mais importantes na medicina contemporânea foi com relação a diagnósticos e tratamentos de doenças psicossomáticas, né? Quem já ouviu falar sobre as doenças psicossomáticas? As doenças que começam na alma e se transformam em consequências no nosso corpo, que vão trazendo doenças para o nosso corpo físico. Com isso, queremos dizer que as doenças físicas que começam na mente do paciente, elas não são doenças apenas imaginárias, elas são verdadeiras, não são somente doenças que a pessoa inventa, não, elas existem, realmente elas existem na cabeça do paciente, no coração do paciente e somatizam. E o paciente que tem essas doenças psicossomáticas, eles são realmente doentes. E há sintomas de uma enfermidade física bem real, quando a gente consegue fazer um diagnóstico, né, de um ultrassom, ou de uma ressonância, ou de uma tomografia, ou de uma análise clínica, e a gente percebe que existe uma doença real. Contudo, existem doenças que são produzidas pela mente. Você sabia disso? Que você pode estar somatizando enfermidades, somatizando doenças que podem te levar a uma doença física. E olha o que Salomão falou em Provérbios 23, 7. Assim como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Muitas das vezes a gente se torna uma pessoa doente porque a gente começa a pensar em muitas enfermidades. A idade vai chegando, a gente, eu estou com isso, eu estou com aquilo, está aparecendo isso, está aparecendo aquilo em mim, e a gente começa a pensar, imaginar enfermidade. Você sabia que Salomão, com toda a sua sabedoria, é um homem mais sábio da face da terra, ele já falava em Provérbios 23, 7, assim como o homem pensa, assim ele é. Pensa em seu coração, assim ele é. O que está no nosso coração faz com que a gente seja. Se você acha que você é uma pessoa doente, você vai se tornar doente.
Se você acha que você nasceu para sofrer, você vai sofrer. Assim como o homem pensa, assim ele é. Daí a importância de nós meditarmos e pensarmos em coisas boas. Por isso que a palavra de Deus é sábia, né? E fala tudo que é amável, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso pensai, né? O apóstolo Paulo nos ensina a guardarmos os nossos pensamentos, porque tudo começa no nosso pensamento. E a neurociência já fala sobre isso, né? Aquilo que você pensa, você vibra. E o que você vibra, você atrai. O que você atrai, você vive. Você recebe, né? Que coisa linda. O homem, ele torna-se qualquer coisa que ele permitir que a sua mente pense continuamente. Se alguém tem medo de doença e sempre contempla a morbilidade, né? É possível que ele fique doente. Esses pensamentos, eles vão contaminando o nosso corpo, as nossas emoções, e a gente vai somatizando enfermidades. Interessante Jó, né? A gente já estudou sobre o livro de Jó. Quem tem acompanhado a nossa programação nos canais do Instagram consegue perceber o nosso estudo, né? E a gente meditou sobre Jó e a gente percebe que Jó foi um homem extremamente próspero, abençoado, um homem que nutria muitas coisas boas no seu coração, mas de repente algo aconteceu na vida dele, que as coisas se tornaram pesadas, né? Veio a enfermidade no seu corpo, veio a enfermidade no seu físico, ele perdeu bens, ele perdeu tantas coisas na vida dele. E no momento que ele estava no auge da sua doença, ele declarou em Jó 3:25, porque o que eu temia grandemente me veio, e o que eu receava me aconteceu. Olha a entrada da enfermidade na vida de Jó. O que ele temia sobreveio. O que ele mais temia sobreveio na vida dele. Meu Deus, que coisa tremenda a gente perceber que a nossa mente, o nosso coração é responsável por muitas coisas, né? E a gente tem que ter cuidado para a gente não permitir que os más pensamentos controlem o nosso emocional, o nosso corpo. Que coisa linda a gente aprender que a Bíblia fala de coisas tão profundas, né? E olha o que Jó falou. Porque o que eu temia grandemente me veio, e o que eu receava me aconteceu, né? Provavelmente ele temia a perda de tantas coisas, ele temia sofrer, ele temia a doença, a enfermidade, ele temia muitas coisas. Jó percebeu que os medos que haviam permitido cativar em seus pensamentos haviam atraído para a sua vida as próprias coisas que ele não desejava. O grande tormento de Jó, né? A gente percebe. A Bíblia diz que o temor tem conseguido o tormento. 1 João 4,18. Se você quiser meditar, abra sua Bíblia. O temor é um destruidor. É destrutivo tanto para a saúde mental como para a saúde física. O temor. Aquilo que eu mais temia me sobreveio, né? Aquilo que eu pensava aconteceu. Por isso a gente tem que guardar a nossa mente, blindar a nossa mente. E quando vier pensamentos negativos, pensamentos ruins, a gente tentar, né, expulsar, extirpar nosso coração para que a gente possa não viver aquilo. Você acredita nisso? Força do pensamento? Alguns chamam de força de pensamento. Alguns acham, né, que é ser positiva. Nada disso, né? É você nutrir o seu pensamento com coisas boas. É você não permitir que essa força destruidora entre na sua vida, danificando a sua saúde mental. Em Lucas 8,50, Jesus, ele falou, não temas,
crê somente. Não temas o que pode fazer o homem. Não tema as coisas ruins que podem sobrevir sobre a sua vida. Não tema, né? Mas creia tão somente no poder de Deus. Que coisa linda, maravilhosa. Não temer e crer no Senhor Jesus. A fé nos fortalece, nos revigora, e o temor desmoraliza e destrói. Então a gente tem que temer, né, a Deus. Salomão, com toda a sua sabedoria, nos ensinou: tema o Senhor, né? Cumpra os seus mandamentos e você vai viver o melhor que Deus tem para a sua vida. Deus abençoe a nossa vida, que Deus nos faça fortalecidos, uma mente sã, um corpo são, né? Para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus. Emoções controladas, né? As emoções negativas que não são controladas são também destrutivas para a nossa saúde, né? Nós precisamos ter inteligência emocional, né? O Goleman já falava sobre a inteligência emocional, falava sobre a importância da gente gerir as nossas emoções, ter o controle das nossas emoções, controlar. E o cristão, ele, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, ele consegue viver uma vida com mais controle emocional. Se você se sente deprimido, né, se a depressão te governa, se a ansiedade te governa, você precisa, né, parar, meditar na palavra de Deus, nos salmos, na palavra reveladora de Jesus. Não andeis ansiosos com coisa alguma, mas a tudo leve seus pensamentos em oração e súplica ao Senhor, que te ouve todas as coisas. O Senhor nos ensina a termos um controle emocional. E a gente percebe, nunca se imaginou os cristãos governados por suas emoções. Pelo contrário, deveriam governar suas emoções, imaginações, vontades, sentimentos através da fé. Nós nunca imaginamos, né, que um cristão vivesse tantos momentos de depressão, de ansiedade, de tristeza, de abatimento. Eu tenho visto muitos pastores, muitos padres, muitas pessoas vivendo depressão, vivendo ansiedade, vivendo momentos difíceis. Nunca se imaginou isso, né? Às vezes a gente pensa, mas o Senhor, Ele é tão pleno. Como pode uma pessoa que teme ao Senhor viver em depressão, viver doente, viver com as suas emoções abaladas? O que há de errado, né? Nosso pensamento. Tudo que for agradável, bom, a gente deve pensar. E a palavra de Deus fala: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com as situações que a gente passa, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Para a gente não se conformar com as enfermidades, com as doenças, com as situações conflitantes que nós vivemos interiormente, mas a gente pode transformar. Ele está ensinando, transformar com a renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos imergir cada vez mais ao estudo da cura, do corpo, das enfermidades. E se você que ainda não nos acompanha nesse estudo, volte às lives lá no Instagram. Eu vou ver se eu disponibilizo agora no YouTube. Eu vou tentar transformar, né? E no formato do YouTube, nós vamos disponibilizar essas lives para que você possa acompanhar todo o estudo, para que a gente possa fazer uma imersão, para que a gente possa mergulhar fundo nessas questões da cura, da alma, do coração. Hoje a gente está falando sobre a cura psicológica e emocional. Se nós nos alimentarmos regularmente da palavra, a palavra de Deus, ela estabiliza as nossas emoções. Já está comprovado cientificamente. A pessoa que ora uma vez, ela consegue
começar a sair de um quadro depressivo, ansioso. A pessoa que ora 2 vezes, que lê a Bíblia 2 vezes, ela já melhora. Estudiosos já perceberam que uma pessoa que medita na palavra de Deus 3, 4, 5 vezes por semana, ela se livra de depressão, de ansiedade, porque a palavra estabiliza as nossas emoções. A palavra nos traz equilíbrio emocional, nos ensina a vivermos com as nossas emoções, vivermos os conflitos, perceber que as coisas acontecem não só para a nossa vida, mas acontecem com todos. O sol nasce sobre todos, a chuva cai sobre todos. Todos nós estávamos perdidos, destituídos da glória de Deus. Mas o Senhor, Ele nos resgata. Ele nos ama, Ele nos envolve. E o crente que ele está bem alimentado todos os dias na palavra de Deus, ele é sacudido em direção a se tornar uma pessoa mais firme, mais convicta, mais saudável, mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Que coisa linda é a palavra de Deus, né? E algumas autoridades médicas dignas de confiança, elas disseram que 30% de todas as doenças físicas originam-se nas nossas emoções e na nossa mente. Você sabia disso? 30%. Os estudiosos, né? Os estudiosos da medicina, eles falam que 30% das doenças físicas se originam na nossa mente e nas nossas emoções. Então, quantas doenças nós podemos ser curados, transformados, né? Apenas cuidando das nossas emoções e da nossa mente. Atitudes mentais e emocionais como preocupação, temor, ansiedade, né? Depressão, insegurança, introspecção mórbida, tensão nervosa, ciúme, frustração, ira, pessimismo, são forças poderosas e destrutivas. Se elas não forem controladas, elas vão destruir a estrutura da nossa saúde. O Senhor é um Deus que nos cura. Nessa manhã nós vamos estar fazendo atividade física, nós vemos ali uma pessoa ali, ó, fazendo atividade física, né? Se movimentando e buscando cura, saúde mental, espiritual, né? E a gente tem que buscar. E a gente tem que buscar se livrando de todas essas enfermidades. Tensão nervosa, preocupação, ansiedade. Você vive isso? Você tem vivido isso? Então vem conosco, nós estaremos trabalhando, né? Aprendendo. A cada dia eu estou aprendendo com você, com Deus, com Yahvé, com o nosso Deus, acerca da saúde física, mental e espiritual. Vamos ver o que o Senhor tem a nos falar nesse Café com Yahvé. Quem não conhece Café com Yahvé, quem está entrando agora, vai conhecer que é um café interativo, arte terapêutico. Nós vamos estar fazendo atividades arte terapêuticas, né? Sempre estaremos fazendo atividades lúdicas, arte terapêuticas, que vão trabalhar as nossas emoções, nosso coração, a nossa alma, trazendo leveza de vida. Que a gente seja como um vento, né? Permitindo que o Espírito Santo sopre sobre nós, trazendo paz, alegria. E hoje a gente vai estar tirando uma cartinha aqui da Clarice Borian, esse livrinho maravilhoso dessa mulher que trouxe um trabalho terapêutico com folhas bordadas. Olha que coisa linda, né? Ela trabalha com folhinhas e tem palavras maravilhosas para a gente trabalhar as nossas emoções. E hoje nós estaremos tirando uma cartinha aqui, nada místico, nada disso. Uma palavra que o Espírito Santo deseja falar ao teu coração, para que a gente possa mergulhar na palavra de Deus e aprender que o Senhor fala o tempo todo conosco. Ele está falando com esse vento que está soprando sobre a minha vida nessa manhã, nesse dia lindo dessa lagoa maravilhosa. O Senhor está falando ao meu coração, né? Que o caminho do Senhor é perfeito,
Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu caminho é caminho de morte. Qual o caminho que você está seguindo? Qual o caminho que você está se direcionando? Pode ser um caminho de morte espiritual. Meu Deus, que palavra! E você que está entrando, fica conosco, nós estaremos tirando agora uma nova palavrinha. Olha, um horizonte, né? Que palavra profunda. A gente está olhando ali a linha do horizonte. Vocês estão percebendo ali a linha do horizonte? É uma linha imaginária. É uma linha que nos conduz a uma perspectiva nova, uma nova visão, um novo momento da nossa vida. Olhar a linha do horizonte é saber que o Senhor cuida de nós. Cada detalhe, o Senhor cuida de nós. Que você possa ampliar a sua visão nessa manhã, que você possa ter aprendido a necessidade de controlarmos as nossas emoções. E a palavra de Deus nos traz esse equilíbrio, essa direção, essa serenidade, a certeza de que Deus cuida de nós. E quando a gente menos espera, o Senhor nos surpreende. E que essa linha do horizonte possa te fazer olhar além do mar, olhar sobre o mar, olhar e ver que existe um céu, existe um Deus Criador, Yahvé, que te criou, que te formou e que deseja te proporcionar uma vida de saúde, de paz, de alegria, de equilíbrio, de controle emocional. Hoje nós falamos um pouquinho sobre as doenças psicológicas e emocionais. Vamos continuar falando amanhã sobre esse assunto. E eu te convido nessa nova plataforma que é o YouTube a estar conosco, a divulgar, a dar seu like, a se inscrever para que a gente possa prosseguir nesse trabalho lindo e que o Senhor esteja nos curando nessa manhã. Vamos fazer atividade física, vamos nos alimentar, vamos cuidar do nosso corpo, mas vamos cuidar da nossa alma e do nosso espírito. Deus te abençoe, um grande beijo, deixa seu like, se inscreva e venha conosco todas as manhãs nesse café com Yahvé, saboreando um cafezinho matinal, sabendo que o Senhor fala conosco a todo tempo. E nesse sábado, que Ele fale ao teu coração. Beijo no teu coração, até amanhã, se Deus quiser.